bem. Boa noite, pessoal. Novamente, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, amigos queridos que a gente não via já há algum tempo, estamos nos revendo hoje, pessoas que sempre vêm, sejam todos muito bem-vindos para a nossa conversa de hoje de noite, para nós conversar um pouquinho sobre esse capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Para nós pensar um pouquinho sobre a importância de tudo isso. A Tati estava falando da importância da música, porque a música, se nós vamos voltar, isso não está programado, tá? Se nós voltamos lá para os anos 60, 70, onde houve uma revolução dos jovens, a palavra não chegava, mas a música chegou. Então a música espírita, a música que fala de Jesus, a música clássica, elas trazem um bem muito grande para nós, muito bem. Porque às vezes a palavra não chega, mas a música alcança as dobras mais íntimas do nosso coração. A música é muito importante, a boa música. E falar de Jesus, falar de otimismo, falar de alegria, falar de conquistas, falar de vencer, de aumentar a coragem, de perdoar, é muito importante. Nosso trabalho é uma continuação do mês passado. Mês passado nós falamos sobre o perdão. Hoje é reconciliar-se com os adversários. É um segmento, vamos falar de perdão de novo, mas um pouco diferente. Né, Tatiana? É isso aí. Aí, como o Carlos falou, da importância do perdão e reconhecer que aqueles que nos fazem o mal ajudam-nos a crescer. O mal entre aspas, tá? Entre aspas. Ajudam a gente a crescer. A gente dá o exemplo da academia. Quem é que vai para a academia? Assim, no primeiro momento, vai levantar lá 50 quilos. Vai levantar 5, 2, 3, vai fazer uma avaliação e a pessoa profissional vai dar aquilo que você pode, para depois você começar a fazer mais força. Então as pessoas, entre aspas, que fazem alguma coisa para nós, que a gente se sente às vezes atacado, ou prejudicado, esse mal aparente, às vezes é um bem, é um exercício. A gente vai exercitar muitas coisas dentro desse mal. Nós vamos conversar no andar da nossa prosa, né? Isso aí. E o perdão, a gente até falou também mês passado sobre os benefícios que o perdão dá para nós, tanto mental quanto físico, né? As proteções que a gente tem, né, das energias negativas, a gente comentou no mês passado. E a gente vai rever um pouquinho também hoje, porque é a continuação, né? O perdão é... Quem perdoa é o que se beneficia, não é aquele que aceita o perdão, tá? Eu perdoo alguém, eu sou beneficiado. Quem dá é o que se beneficia. Se a pessoa aceita, não, é outra história. Nós falamos isso um mês atrás. Também. E lá no início do Evangelho, do capítulo do item 5, lá, ele começa com uma passagem de Mateus. Daí Mateus, está na Bíblia, capítulo 5, versículo 25 e 26. E 26. Vamos ler na íntegra, tá? Só um pouquinho. Quer pegar o meu? Não, o meu também dá. Aqui. Que lindo. Reconcilie-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiverem com eles a caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Muito bem. Por favor. Muito bem. Essa primeira fala aí, reconciliar-se depressa com os adversários, enquanto estáis a caminho com ele, é a oportunidade que nós temos agora nessa encarnação, de estar aqui encarnado. Não precisa esperar a gente ir para o plano espiritual, reencarnar. É a oportunidade. E nós vamos ver com Bezerra, depois que perdoar. Se a gente não consegue perdoar, a gente pode desculpar, tá? Já ajuda bastante, né? Então, é nesse momento, a gente precisa trabalhar isso em nós. Como nós
falamos no outro momento, aquele que entrega, aquele que perdoa de coração, é aquele que se beneficia. Cria um campo magnético, né, que as coisas negativas não chegam na gente. E que nós não criamos doenças com isso. Nós vamos ver aqui pesquisas científicas, tá? Nós vamos ter que andar, senão o relógio vai correr, né? A fim de que vosso adversário vos entregue ao juiz, e o juiz ao ministro da Justiça. Aqui eu vou fazer uma pergunta. Quem que é o juiz? Quem é o juiz? Alguém sabe? No Quem mundo, é o juiz? No mundo espiritual. Quem é que é o ministro da Justiça? Alguém sabe? Estudantes da libertação. Levante o dedinho. Ninguém vai levantar o dedinho? O juiz, ao que ele se refere aqui, é a nossa consciência. Nossa consciência. Deus, a gente já sabe que Ele não nos pune. Então, se Deus não nos pune, quem é o juiz? Nós. Quem é que vai punir nós mesmos? Os nossos atos? A nossa consciência. E só quando a gente retornar? Não. Aqui. Aqui nós temos o juiz, sim, né? Dentro da matéria há essa necessidade, mas nós temos a nossa consciência que nos diz o que está certo e o que está errado. Então, desde cá, já nós temos esse juiz que nos adverte a nossa consciência do que é certo, do que é errado, para conosco, mas principalmente com os nossos irmãos, na nossa conduta. Quem que é o ministro da Justiça? Alguém arrisca? O ministro da Justiça. Se o juiz é a nossa consciência, porque se eu faço uma coisa errada, vai ficar registrado. Ninguém poderá não saber, mas eu sei, é o suficiente. É o suficiente. Por isso que a gente vai trabalhar dentro de nós, se nós já fizemos isso, todo mundo já fez muita bobagem, a gente vai fazer outras. A gente não vai trabalhar a culpa, a gente vai trabalhar diferente, vamos fazer um novo caminhar, uma nova escolha. Né? E quem é que é o ministro? Nosso corpo físico. Porque hoje, todos nós que chegamos aqui, chegamos andando. Mas a gente pode ter uma encarnação expiatória, onde a gente vai ter algumas limitações. No corpo, no pensamento, vai ficar limitado. O espírito não. O corpo fica limitado e a comunicação do espírito vai ficar limitada. Então, o ministro da Justiça é o nosso corpo material, que nós estamos presos nele. Nós ontem estudamos isso aqui nessa sala, no grupo que nós vamos anunciar depois. Né? A gente imagina que mora lá, tal bairro, tal cidade. A gente se engana. Nós moramos no corpo. E estamos aqui de passagem. E o corpo é emprestado, não é nosso. Deus emprestou. E são trilhões de células. Não sei quantos neurônios. Para nós se manifestar, para nos cuidar. Né? Mas vamos para frente, senão não vamos andar muito, né? Como você comentou, que não sejais metido na prisão ou colocado na prisão, que é o corpo físico, a limitação onde que a gente se encontra, né? Permita eu ler a mensagem de Bezerra aqui? Por favor. Bezerra de Menezes diz uma coisa bem fácil, só para nós pensar aqui, ó. O tempo urge. É Bezerra de Menezes, tá? Se não puderes amar, perdoai. O importante é amar. Mas eu não posso amar, não consigo amar aquela pessoa. Perdoai. Se for difícil perdoar, desculpai. O que é desculpar? É não desejar o mal. Porque às vezes a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente carrega a pessoa junto com nós. Né? Eu sempre digo, 5 anos, 3 meses, 2 dias, 2 horas, 5 minutos e 10 segundos. Aquela pessoa fez tal coisa. A gente lembra. Está junto com nós, é atual. É o presente. Está sempre presente. É atual. É atual. O nosso cérebro não sabe o que é passado, o que é presente. Para ele sempre é presente. Daí a gente cria uma dor, isso pode se transformar em uma doença, que nós vamos ver mais para frente. Então, se não dá para amar, perdoar. Se não dá para perdoar, desculpar. Fácil? Não é. Mas se nós estamos aqui, é porque nós temos capacidade. Aqui eu digo no planeta Terra, tá? Se nós estamos aqui porque nós temos capacidade de fazer um pouquinho melhor no dia seguinte. Todos nós.
ser um pouquinho mais feliz. Né? É isso aí. Porque a gente convive com várias situações no nosso dia a dia, pessoas difíceis, como comenta aqui, para perdoar as situações. Eu não sou pessoa difícil, tá? Fica claro aí. Não vamos pensar que sou uma pessoa difícil. Ai, e como diz aí, não dá para perdoar, vamos respeitar. Não vamos carregar dentro de nós ódio, rancor. Vamos tentar nos livrar, compreender, né? O respeito, mas se libertar desse ódio. Como o Carlos disse mais à frente, vai falar das doenças, tudo aquilo que a gente vai adquirir no nosso corpo. Isso é bom? Nós gostamos de ficar doentes? Não, ninguém quer. Né? E o mental, o espiritual, a gente precisa cuidar bastante. Vamos lá, Missionários da Luz. É um livro que André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, nos traz muita informação. E lá no livro diz, tem três passos, né? Como a gente se beneficiar com nossos perseguidores invisíveis. Sabe que a gente tem? Sabe que tem alguém que está no mundo espiritual que está perto do Carlos? Tem muito? Deve ter uns 30 que eu fiz mal, ou mais. Como é que a gente vai se beneficiar com isso? Vamos lá, primeiro passo, Tatiana. Para compreender os perseguidores invisíveis, estudando a doutrina espírita, o livro dos espíritos facilita bastante. Fica mais né? fácil. Fica um pouco mais fácil para compreender. Fica menos complicado. Porque nós sabemos que já tivemos outras experiências desta atual. Né? Então, sabemos que tem aqueles que estão conosco para nos auxiliar e tem aqueles que, por vezes, não nos perdoaram, né? E nem nós eles. Então, continuam a nos perseguir invisível. E aí eles têm acesso. A gente acha que está tomando banho sozinho. Mas, se você tiver uma proteção, sim. Mas estudando o livro dos espíritos, enfim, a base da doutrina, tem como a gente compreender tudo que está ao nosso redor e não se apavorar. Ainda auxiliar. Vamos lá? Primeiro passo, então? Procurar elevar nossas ideias e sentimentos. Me diga o que tu pensas, que te direis com quem tu andas. Pensamento. Melhorar nosso pensamento. A oração é muito importante. Aquela quando a gente acorda e quando a gente vai dormir é praxe, mas as outras durante o dia, muito importante a oração. Está na fila, está no trânsito, No trânsito todo mundo fica calmo, né? Na hora do pico todo mundo está calminho, né? Um crosta na frente, um faz o seu que é lá, e daí você vai rezando, Pai Nosso, vai rezar até esse Pai Nosso, mas você não vai desejar mal para ninguém, não vai fazer mal para você. É assim, tá? Ouça uma música. Isso, uma boa, música, uma palestra. Que leve. Então levar nossas ideias para que aqueles irmãos que estão estressados, a gente não chama aquela companhia espiritual para nós, talvez. São irmãos, e esses espíritos que às vezes chegam perto de nós, que eles insuflam a briga, a discórdia, eles são nossos irmãos, tá? Nós precisamos amar eles. Tá? A gente não vai chamar de obsessor eles. Não. São irmãos, são espíritos que precisam de oração, de amor, de reeducação, de um novo caminho, de nosso exemplo às vezes. Tá? Então, ideias e sentimentos. O que nós carregamos no sentimento? Hein, Luiz? Fácil? Cuidado que eu leio teus pensamentos. Brincadeira. Vamos lá. Segundo passo, Tatiana. O segundo passo, praticamente, você já deu continuidade, que é consolidar nossos bons propósitos. Aqui um dos exemplos que a gente pode citar é o obsessor do Divaldo. 20 anos com ele. Ficou com ele, né, bastante tempo. 20 anos, dia e noite, tá? Não se livrava. Esse é um obsessor invisível, mas para ele é... Não era um obsessor, é um cara... um irmão... que estava necessitado de um caminho novo, né? Isso, é isso aí. E quando o Divaldo recebe, a gente sabe que ele tem a mansão do caminho, ele acolhe muitas crianças, enfim, né? É uma cidade grande de amor, eu digo. E ele recebe à sua porta uma criança. Né? A partir desse momento, quando ele acolheu essa criança,
ele se liberta desse irmão, né? Na verdade, o irmão liberta, né? Esse obsessor, né? Esse irmão necessitado, esse irmão doente, né? Ele deixa Divaldo, ele segue o seu caminho, porque era a sua mãe. A Divaldo estava acolhendo aquele espírito, né? Que estava retornando aqui para a carne. E num corpo muito feio, que ninguém, nem a própria mãe biológica conseguiu segurar, todo deformada. E o Divaldo pega no colo com todo aquele amor. Ele disse: hoje eu te liberto, porque esse espírito que está aí foi minha mãe. E tu realmente mostrou que tem amor no coração. 20 anos. Terceiro passo. O terceiro passo, esse é fantástico. Aprender a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A viver espiritualmente agora, gente. Vamos lembrar uma coisa, somos espíritos, gente. Daqui a pouco nós estamos na reunião, daqui a 100 anos, para ninguém se assustar, né? Nós vamos estar no mundo espiritual falando de Jesus, de espiritualidade. Nós vamos estar falando de trabalho, de ajudar, de humildade, de caridade, de paciência. E nós vamos estar fazendo esse movimento. Lá no mundo espiritual. Até o Pedro vai estar lá daqui a 100 anos, né? Até o Pedro vai estar lá no mundo espiritual. Pouco bom, né? A vida não termina com o corpo, gente. Né? Mas podemos viver isso agora. Eu sempre digo nos estudos. Quando eu passo daquela porta lá, eu me sinto no mundo espiritual. Passei daquela porta, eu estou no mundo espiritual. Porque é um ambiente espiritual que cura a gente. Nós vamos falar depois disso aí, não vou falar agora, né? Senão a gente não vai conseguir falar tudo. Aquele relógio ali está correndo demais. Ah, tá ali o relógio. Tá correndo demais. Eu procurando ele antes. Então vamos continuar, depois falo um pouquinho mais. No livro Os Prazeres da Alma, Hamed diz: Francisco do Espírito Santo Neto escreveu esse livro aí. Nós tivemos a alegria de conhecer ele e a Marisa, ele em Bento, por 2 oportunidades. Ele escreveu Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma. Ele escreveu também Renovando Atitudes, Hamed, o Espírito. É um cara sensacional, e o livro também. Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora. Dentro de nós. Estão dentro de nós. Porque a gente acontece algumas coisas na nossa vida e às vezes aquilo lá não tem uma proporção tão grande, mas a gente se foca naquilo. A gente alimenta aquilo. E de uma coisa minúscula, aquilo fica gigante. E daí a gente não consegue mais se desvencilhar daquilo. É um exemplo, né? Vamos dando alimento, alimentando essa frustração. Tudo cresce. E tudo vai crescendo, né? Então a gente, os piores inimigos, adversários é o que está dentro de nós. A gente batalha conosco mesmo. Se cada um parar e pensar agora um pouquinho daquilo que vivencia, ou em algum momento, alguma situação, vai ver. O adversário não é o que está aqui o Carlos ou o outro. Ainda bem. É. Mas é nós com nós. Esse é um adversário bem perigoso. Porque também nós precisamos nos perdoar, né? E quando a gente se reconciliar com os seus opositores, o que são os seus opositores? Mágoas, sofrimentos, né? Apegos. Isso paralisa a nossa caminhada. Vamos lembrar uma coisa, para sempre. É para sempre, tá? Mas vão andar com nós. E eu, comigo mesmo, vai ser para sempre. Cada um de vocês. Então, eu preciso querer o bem para mim. E se eu sentir o bem, eu vou conseguir sentir o bem pelo outro. Por isso que é viver desde agora esse mundo espiritual. Porque nós não vamos para o mundo espiritual pela morte. Nós vamos toda noite se encontrar com os nossos. Para aqueles que pensam igual a nós. Aqueles que agem mais na violência, aqueles que agem mais na paz. Toda noite. Nós não vamos sair daqui e vamos para algum lugar. Nós já estamos. Nós já estamos. Aqui a gente só se esconde atrás de um corpo. Às vezes dá um sorrisinho, faz de conta que é bom. Lá a gente não é, a gente é o que é. Então a gente faz de conta. Como nós falamos antes, o juiz está aqui. Eu sei o que eu penso. Eu sei o que eu sinto para as pessoas. Cada um de vocês sabe. E isso que a gente tem que cuidar. Um sentimento ruim, não dá para melhorar muito? Não, vamos aumentar seu sentimento ruim. Já é um grande progresso, não aumentar. Né?
estudar doutrina espírita é uma terapia também. É uma terapia, é uma psicoterapia. Nos estudar também, para a gente se conhecer. O que é nosso e o que não é. O que é uma influência, né? Isso aí, porque... É a gente se conhecer. Isso aí, porque daí a gente vai saber, mudei de opinião sobre a pessoa, fiquei mais da vontade de falar umas coisas, mas será que sou eu ou estou recebendo essa influência de fora, de alguém invisível? Eu nunca pensei isso. Da Lenir, por que eu ouvi a Lenir agora aqui? Me deu vontade de falar umas coisas para não tem nada a ver. Eu posso fazer ou não, dizer não sou eu, não vou falar isso, porque eu conheço a Lenir, né? Ela não me fez nada, e mesmo que tivesse feito, eu tinha que ver, talvez eu merecia, tem que analisar todos os trem, né? Então é muito interessante isso. A doutrina ensina isso estudando. É isso aí. E vamos lá, vamos ver agora uma coisa bem interessante sobre uma pesquisa que tem aí para nós falar sobre o estresse, na realidade, né? A raiva provoca a liberação de agentes químicos associados ao estresse, que daí pode aumentar as chances de infarto. É uma do que pode acontecer, mas a gente sabe que acarreta muitas outras situações. Se vocês vão estudar mais a fundo, vai dizer que a raiva vai a veia vai ficando menor, vai criando algo dentro da veia, das veias nossas, por isso que a gente pode sofrer um AVC. Raiva, todo mundo vai sentir raiva, tá? Eu também sinto, mas a gente deve sentir raiva 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aí isso vira doença. Sentir uma raiva, me pisaram no meu pé, pisa de novo, que coisa boa. Cara, não vai, cuida, né? Mas tá tudo bem. Deu, passou. Doeu, passou, né? Quanto menos tempo, melhor. Certo? Pode continuar. Vamos lá. E quando alguém alimenta a raiva, enfraquece muito o nosso corpo. Morada nossa, nós falamos. E daí a gente pode ficar mais vulnerável e adquirir e construir um câncer, por exemplo. Um câncer. Isso é uma conclusão de uma pesquisa de 20 mil pessoas. O nome do médico eu tenho aqui, mas eu não consigo falar. Tá? É um médico lá, Hammer é o sobrenome dele, né? E ele chegou no final da conclusão isso, que a raiva, que o ódio, aumenta a possibilidade de nós desenvolver algum tipo de câncer. Já teve médicos no passado que disseram que o câncer é uma doença emocional. Então nós temos que ficar atentos. Eu não quero ficar doente. Então a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Por isso o perdão, por isso reconciliar-se contigo mesmo, com o adversário, com quem quer que seja. Ou toca a tua vida, deixa a vida do outro. Se não dá agora, deixa para um outro momento, mas não piora a situação. Não se algeme a alguém que você não goste. Hoje é teu vizinho, vamos supor, o vizinho lá, por alguma desavença, lá, teu vizinho. Na outra encarnação é teu filho, na outra encarnação é tua esposa, mas tu vai dormir, tomar café junto com a pessoa. Na outra é siamês. Pode chegar a vir chipófago, ou siamês, ou um corpo, 2 cabeças, 2 espíritos ligados. Tem muita coisa para nós aprender. O Espiritismo explica isso de uma forma tranquila, para a gente fazer o nosso caminho da forma mais tranquila. Então não vale a pena nós querer ficar doente. Vale a pena? Não. Até porque, como nós havíamos comentado, não gostamos de ficar doentes, né? E aqui está associado mais a questão do câncer, que é um sentimental, mas as dores que às vezes acontecem nas costas, no estômago... Quem tem dor nas costas aqui? Será que nós vamos falar? A porta é para lá. Mas dores que aparecem assim de repente, ou aquela angústia, aquela dor no peito, assim, né? Será que está associado a alguma doença mesmo? Doença física? Só tem que observar, se nosso trabalho requer, depende se fica muito sentado, de pé, nós temos que ficar ligados nas situações. Agora, se o teu trabalho não tem como te dar dor nas costas, é outra coisa. E se essa dor aparece repentina e some repentina, aí é um alerta, tá?
Porque eu também tenho dor nas costas, mas é porque eu trabalho 10 horas, 12 horas de pé. Aí tem que ver isso aí. É isso aí, sim. E quem tem dor nas costas, se não tem motivo físico, pode ser a necessidade de perdoar. Alguém sabia disso? Isso é pesquisa, tá? Há muitos livros que falam e que relacionam as dores do nosso corpo a determinadas situações que a gente vive, né? Perdoar, não falar tudo, somente dizer sim e não dizer não. Várias situações, né? E podemos pensar que isso não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Porque, na verdade, a gente começa a se desligar do espiritual e se liga mais só para a questão, vamos para o lado material, para o físico. Então, a gente é um alerta para a gente despertar para voltar para o lado espiritual. Nem só de pão vive o homem, Jesus falou. Quer dizer, nem só das coisas materiais vive o homem. Precisa das coisas espirituais porque somos espírito. Por isso que precisamos olhar para a nossa caminhada com um olhar diferente. Sem culpa e sem desculpa, eu dizia. Um amigo meu diz isso para mim e eu transmito para vocês. Isso aí. E pode levar até a pessoa. Se a pessoa continuar com essa situação, pode levar até a pessoa a entrar num estado de depressão. Tá? Por isso que perdoar é muito importante. Muito importante. Ou desculpar, ou não aumentar a briga. Né? Eu não consigo perdoar, não consigo desculpar, mas não aumente, não alimente isso. Trabalhe isso dentro do teu pensamento. Faça orações, venha receber passe, integre num grupo. Não gosto muito de espiritismo. Tem tantas oportunidades hoje, tem tantos centros maravilhosos, espiritualistas, outros segmentos fantásticos. Uma igreja que você goste, que você se sinta bem. Vai para o trabalho voluntário. É fantástico isso, gente. Ocupe o teu tempo com coisas úteis e se sinta útil. Isso é fantástico, né? Mahatma Gandhi dizia: só os fortes são capazes de perdoar uma ofensa. É Gandhi falando isso, tá? É Gandhi. É muito importante isso. Eu vejo que aqui os fortes, eles se referem às pessoas que são humildes e que compreendem. É isso aí. Não os fortes porque eu sou melhor. Nem fisicamente. Onde o orgulho e a vaidade falam. Mas é onde a humildade fala. Então os fortes são os humildes, não os fortes de vaidade. Chico Xavier, quando ele estava começando lá em Pedro Leopoldo, um parente muito próximo denegriu a imagem dele. Foi para a mídia, fez um escândalo lá. E daí a mídia, interessada no escândalo, o irmão foi lá entrevistar o Chico para botar lenha na fogueira. E o Chico disse: não tenho nada a falar dele. Mas ele falou mal de ti. Não tenho nada, não tenho nada a falar. É uma pessoa legal, boa. Mas por que ele falou? Não sei, pergunte para ele. Não sei. Porque de repente ele está triste. Eu vou fazer até uma oração para ele. Talvez ele está passando um momento difícil. Até vou fazer uma oração para ele. Pergunte para ele, porque se ele falou isso, você deve perguntar para ele. Eu não sei. Mas você não está levando? Não, então não, tudo certo. Mas ele disse que você está mentindo, está enganando. Pergunte para ele. Parou a fofoca. Parou. Né? Então essa é a pessoa forte. Esse é o Chico, uma pessoa forte. Né? E Meimei é um espírito que vinha também pela psicografia de Chico Xavier, diz uma coisa muito importante sobre o perdão. O perdão em qualquer tempo é sempre traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Se nós queremos, eu quero me aproximar de Jesus, eu quero seguir o bem, a gente vai precisar aprender a perdoar, a desculpar, a pensar assim, hoje eu vou desculpar minha esposa, uma pessoa, não importa quem seja, porque amanhã vai ser o contrário. Porque nós estamos num planeta que andamos um monte já, mas tem muito para andar ainda. E nós somos imperfeitos. E ainda a gente fica bravo. Ainda se revolta. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo.
Quem não tem, levante a mão. Quem não tem intestino, levante a mão. Por isso que ainda a gente é imperfeito. Todo mundo tem intestino. Assista o Haroldo Dutra Dia, que ele fala sobre intestino. Carlos, e o que você vem fazer na casa espírita? Que pergunta legal, né? É. Fabiano, o que você vem fazer na casa espírita? Eu venho me abastecer, buscar conhecimento, esclarecimento. Que legal. Reabastecer é uma coisa que nós temos aqui, uma frasezinha. Mas alguém? O que vocês vieram fazer na casa espírita? Já pensaram? Claro que vocês devem saber. Cada um vem buscar uma coisa, não vem? Esse momento, essa conexão. A gente pode fazer em casa? Pode. Na rua, na casa, onde for. Mas aqui, no centro, ou no outro, qualquer centro que seja moral, que fale e faz aquilo que fala. Não só aparência, que as pessoas nutrem o amor, ou tentam nutrir o amor no máximo, uns pelos outros, não importando raça, credo, ideação, sexo, nada, tudo isso aí é tudo bobagem. Respeitando as pessoas como elas são. Aqui é um ponto de luz. É como se a gente fosse... Eu sempre digo, a pessoa precisa fazer uma cirurgia. O médico vai lá na nossa casa fazer cirurgia? Não, a gente vai no hospital. Porque ela tem um lugar preparado. Aqui também. É um lugar preparado, é um ponto luminoso onde a gente se reabastece mais fácil. O que mais, Tatiana, que a gente faz na casa espírita? Muitas coisas. Aprender a como amar. E até se curar. Até se curar. Se curar de quê? Luísa, se curar de quê será que nós temos que se curar? Curar os nossos sentimentos. Muito bem, isso aí. Curar nossos sentimentos, nosso orgulho ainda que é grande. Que a gente acha que sabe, acha que... nós somos tudo igual, somos temos todo o mesmo barco. Tem um cara no leme, Jesus, o resto é todo mundo igual. Um conhece uma coisa, outro, a gente tem que se abraçar para caminhar. Se curar os sentimentos, é isso aí. Temos que olhar e lembrar, diante das nossas situações que a gente vivencia, lembrar do que o Mestre nos ensinou. Lembrar dos seus ensinamentos. Né? Hoje são duas máximas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Esse primeiro nós não sabemos fazer. Esse nós não sabemos fazer. Ainda não. Ninguém. Ou muito poucos sabe. Por quê? Porque ainda a gente ama mais uma pessoa, um filho. Tem gente que ama um cara, um cachorro, um animal, uma planta. Mais que as pessoas. Imagina Deus. Então isso a gente está ensaiando. Mas para a gente chegar nesse primeiro, a gente tem que ir para o segundo. Amar o próximo. Mas não começar no próximo, começar em ti. Como a ti mesmo. Porque eu não posso amar alguém se eu não sinto isso. Se eu não trabalhar esse sentimento dentro de mim. Por isso que a pessoa mais que se sabota eu para comigo. Mais ninguém. E tem uma... Pode ler. Tá, eu só quero, aqui no finalzinho que eu achei muito interessante a gente compartilhar. Em casa, pessoal, leiam lá novamente essa passagem que a gente colocou nessa noite. Capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 5, reconciliai-vos com os vossos adversários. Aqui Jesus, na explicação, diz assim: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais rápido possível com os nossos adversários, não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas principalmente evitar que elas continuem nas existências futuras. Então, na verdade, aqui ele nos faz esse convite para que a gente possa, aqui sim, aprender a começar a perdoar, a respeitar, né, para que esse ódio não prossiga para as próximas reencarnações, para as próximas experiências, para a gente se libertar desde o mais rápido possível agora. E aqui tem um provérbio aborígene que diz, né? Isso meio ruim com as palavras. Índio.
Vamos traduzir no português do Carlos? Índio. É um provérbio aqui indígena. Vamos pensar junto, ó. Somos todos visitantes desse lugar. Todos somos visitantes. Todos nós. Desse lugar. Todos. Não é quase, é todos. Estamos só de passagem. No corpo. O corpo é um tempo. Quem assistiu aquele filme que tinha um tempinho no braço assim? Eu olho no meu e não enxergo, mas tá rodando. Está diminuindo. E a gente pode aumentar. Nos estudos a gente fala sobre isso. Não é nós que falamos, é a doutrina que ensina isso. Podemos também diminuir a nossa existência terrestre, a morada no corpo. Então, estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar. Observar o quê? A nós, né? Crescer. Crescer. O dinheiro é muito importante. Olha, as vacinas, a medicina, a parte eletrônica. É fantástico. O dinheiro é fantástico. Mas não pode ser mais que o espiritual só. Ele até pode, mas não deve. O espiritual tem que ser mais. Mas o dinheiro é fantástico, nós precisamos. Então, observar, crescer, amar. Amar. Esse sentimento cura tudo que é doença. E se você estiver doente, você não vai se sentir doente. Você até pode morrer com aquela doença, mas você não vai morrer doente, vai morrer saudável. E depois, voltamos para casa. A morte. Vamos pensar, a Tati falou uma coisa bem interessante antes. Quando alguém oferece um presente para nós, a gente olha assim, e ainda mais se é uma caixa transparente, a gente vê o que está dentro. E faz assim, não gostei, quero não. Alguém oferece assim, vamos brigar? Quer briga? Você olha assim, não, quero não. Mas estou te convidando. Porque eu acho que tu é isso, aquilo lá. Mas é tu que acha. Eu acho outra coisa de mim. Eu não vou brigar contigo. Vou fazer uma prece por ti. O presente nós aceitamos se nós queremos. Como uma pessoa pode oferecer também a amizade, o ombro amigo. Quem não precisa de um ombro amigo? Quem não precisa de um ombro amigo? Né, Tatiana? É isso aí. O reloginho correu. É o Diógenes que fez isso aí. Ele botou uma pilha biônica. Ele tem essas coisas, o guri mexe com a eletrônica. É uma alegria sempre a gente poder estar aqui. Nosso trabalho é muito simples, nós falamos de coração, somos responsáveis por cada palavra que falamos aqui. Sempre vamos ser responsáveis. E nós todos somos responsáveis por qualquer palavra que a gente fala em qualquer lugar. Qualquer lugar. Digo mais, o Espiritismo diz que nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. Vamos cuidar com o que estamos pensando. Tá difícil, tá complicado, dá vontade de... Eu sempre brinco com as pessoas, os casais, às vezes quando tem assim, uma leve discussão, um olha assim para o outro, eu vou apertar o pescoço. Essa vontade dá, mas passa, não aperta não. Isso passa. A vontade de segundos passa. Agora, se você apertar, você se compromete. Certo? É uma alegria muito grande. Nós estamos falando aqui. Obrigado, vocês vieram. A libertação está aqui aberto para todos nós. A libertação é de todos, encarnados, desencarnados, pessoas que estão bem, pessoas que estão precisando de ajuda, como nós. De conhecer mais, aprender mais. A libertação é estudo, é movimento. Temos tanta coisa para nos falar. O reloginho está correndo. A gente agradece muito a todos. Umas mulheres sempre têm razão. A gente obedece. Né, Billy? Vai para a limpeza. Isso aí. Daí para a gente poder encerrar, vamos fazer uma prece. Nesse momento, agradecendo a Deus, as bênçãos, que sacuras. Se nós nos colocamos à disposição,
da espiritualidade, abrir nosso coração, fortalecer nossos pensamentos, possamos nos sentirmos mais fortalecidos e pode ter havido uma interferência desse plano espiritual que está junto de nós, velando por nós, que se nós queremos, Ele nos ajuda. E se nós queremos, eles podem nos também dar uma paradinha na nossa caminhada. Então que possamos orar, que possamos sorrir, abraçar, desejar o bem. Somos nós os mais beneficiados. E que nesse momento aqui, todos que aqui estão, todos, nos 2 planos da vida, possam receber os recursos energéticos necessários para a saúde do corpo, para a saúde do pensamento, para a saúde dos sentimentos. E que todos nós possamos sair daqui agraciados, mais leves, mais fortalecidos, mais encorajados, mais saudáveis, mais prontos para caminhar, para desfazer dores e para conquistar alegrias, para conquistar um bem-estar, onde quer que estejamos. Que Deus abençoe a cada um que está aqui. E assim seremos. Paz e luz, que assim seja.